Bom, vocês conhecem a história do advogado que passou a administrar um condomínio e acharam um rascunho no lixo, certamente de um certo bonitão que tinha feito um plano e botou no papel que iria dormir com a mulher do, do advogado que administra esse condomínio. Então ele entrou em desespero a tal ponto, com ciúme, aquela raiva, aquela vontade de descobrir realmente quem seria esse tal bonitão. E se realmente o fato dele ter colocado no papel já teria acontecido. De uma forma ou de outra, ele começou a intimar do lixeiro ao porteiro, ao homem que cuida do gramado. Ele saiu chamando todo mundo, intimando todo mundo a dar um depoimento sobre aquele material. Qual a veracidade daquele rascunho que alguém queria dormir com a mulher dele. Como ele usava da influência com a polícia, com o prefeito da cidade, ele começou a se dispor com muita gente e arrumar inimigos e ao mesmo tempo usar uma força-tarefa, criou um gabinete para investigar inclusive o grupo de zaps dos funcionários, dos entregadores. Ele passou a futucar a vida de todo mundo. Ele virou um louco, mas ele queria, de uma certa forma, ver essa situação, trazer essa situação. E com isso ele começou a fazer barbárie, desobedecer a ordem cívica, desobedecer a lei do condomínio, desobedecer também a própria Constituição do país. E nisso ficou uma coisa muito maior do que você possa imaginar, que veio atingir a todos os condôminos por uma atitude de um provável corno que estava se manifestando raivosamente por causa de um rascunho encontrado no lixo desse condomínio. Então, gente, é dessa mesma forma que o Alexandre de Moraes está se comportando no país, usufruindo do seu poder, forçando a barra, criando um gabinete paralelo, e que o Talhaferro agora denunciou, e as denúncias dele são graves, mas a imprensa diz que Moraes deu a resposta a Talhaferro. Que resposta foi essa? Que estava tudo nos autos, não tinha nada fora dos autos. Sim, mas para poder chegar nos autos existiu o gabinete colhendo provas e forçando a barra, modificando data e pegando matérias em jornais, inclusive prints do zap das pessoas que participou ou não do evento do dia 8 de janeiro. Então o país todo está paralisado, já recebendo sanções, e cada dia mais essa gente raivosa vão continuar no poder, porque a desinformação que a grande mídia está jogando no ar é que está tudo anormal no país. Não tem nada de anormal. Mas Donald Trump já meteu uma Magnitsky. A Magnitsky nada mais é do que uma lei que vai tirar todo o patrimônio que esse camarada tenha como finança fora do país. E aqui dentro ele não vai ter direito a uma conta nem um cartão de crédito. Isso aí já está definido. E enquanto isso, alguns empresários, alguns políticos estão tentando fazer um lobby lá nos Estados Unidos. E a resposta foi: resolvam isso lá no Brasil. Pressione Brasília. Aqui vocês não vão resolver nada. Em todo caso, o que é que nós estamos hoje vendo a questão para esse 7 de setembro? Lula e sua gangue estão convocando para que o povo venha para a rua. Isso significa que vamos ter mais um 7 de setembro mais politizado do que você imagina. Porque na década de 80, aqui na Bahia, eu me lembro muito bem que o 7 de setembro, ali no Campo Grande, a CM montava o palanque para as autoridades e sempre a esquerda passava desfilando suas faixas de direta já pedindo anistia, fazendo tudo isso. E hoje eles não querem anistia. O texto que já estava lá para ser votado está recebendo novos ajustes. Por que estão recebendo novos ajustes? Porque os comandantes do Brasil, aqueles que estão no poder desde o tempo que o Brasil se tornou
república, estão ainda no comando, estão dentro desse sistema, corroendo na essência. Por isso, Donald Trump descobriu que a USAID, que é um organismo atrelado ao governo americano, no qual ele já fechou, distribuiu muito dinheiro aqui para o Brasil, inclusive para algumas ONGs, e o próprio STF recebeu essa parcela também desse dinheiro, porque o Barroso assumiu descaradamente que teve nos Estados Unidos 3 vezes buscando apoio para manter a democracia. Então essa gente são tão perversa que para manter a democracia deles, ele destrói a qual foi promulgada em 88. É essa gente que querem continuar no país mandando como se nada tivesse acontecido, como se tivesse tudo normal, e não está normal, gente. Não é normal as atitudes que está tendo dessa gente que domina o país há muito tempo. Para você ter uma ideia, o Nicolas, agora recente, foi bombardeado que aquele vídeo do Pix motivou o crime organizado, e por isso querem regular as redes sociais. Agora, recente também, Tarcísio se locomovendo com a situação, percebendo que para resolver a situação é pressionar aqui em Brasília, já está sendo entregue como boi de piranha. Ou seja, essa gente não perdoa. Eles buscam a cada momento mais um nome para envolver dentro desse processo, para julgarem e processarem, porque eles não aceitam perder a eleição. Como o próprio Barroso diz, que a eleição se toma, não se ganha. É isso que é normalidade? Persegue a um lado e o outro não? O Congresso, se for julgar agora um impeachment, não tem poder para isso, que não julgaram Janones pela rachadinha, quanto mais vai julgar um ministro ou fazer o impeachment de um presidente que está envolvido na corrupção do INSS agora junto com... Eles estão envolvidos, mas muito envolvidos. E eles não têm como sair dessa situação. Da mesma forma, o ministro Alexandre de Moraes cometeu muito crime. As gravações de Talhaferro entrega tudo que teve ali, aquela sujeira, aquele gabinete do mal que ele disse que Bolsonaro tinha, e na verdade quem tem é ele. Então o país precisa ser passado a limpo. Vocês precisam ir nesse 7 de setembro à rua, lotar as praças, ir para lá, que seja poucas pessoas, mas varra na sua cidade, por menos que seja uma bandeira tremulando numa esquina, vai fazer a diferença. A necessidade de se organizar como conservadores, porque nós infelizmente não temos um partido de direita no Brasil. Como nós não temos um partido de direita, mas temos um nome de referência, e a gente tem que entender a necessidade de apoiar esse nome, e que é o Bolsonaro, presidente. E Donald Trump disse que não negocia com terrorista. Não vão negociar com terrorista. Portanto, quem duvidar vai pagar para ver. E vai pagar um alto preço. E uma outra coisa, o desafio está feito aí para a equipe de Lula e o próprio Lula irem aos Estados Unidos para a reunião da ONU, que é o próximo dia 28. Muitos vão ser barrados e muitos podem ir e não voltar. Portanto, está feito o desafio. Vamos acrescentar aí mais essa pitada de informações para vocês. Nosso objetivo aqui não é dar notícia, mas comentar o que está acontecendo no país e que caminho nós vamos tomar como nação. Porque do jeito que está, nós estamos indo para o lado do comunismo, o lado do terrorismo, o lado do mal, o eixo do mal. Não sei se vocês viram agora recente, Xi Jinping conversando com Vladimir Putin sobre a imortalidade. Sobre a imortalidade. O microfone de lapela dele lá estava ligado e foi ao vivo, isso aí todo mundo viu. Não se escandalize, mas eles estavam falando de transplante de órgãos, estavam falando de uma prática que essa gente vem fazendo há muito tempo, inclusive aqui no Brasil. Se vocês não sabiam, fique sabendo. Portanto, gente, nós vamos preparar mais um outro bate-papo desse, falando da imprensa, do modo operante que a imprensa age, do estilo AKGB.
essa conversa de Vladimir Putin com Xi Jinping, o que é que eles conversaram? Algo muito íntimo, que eles conversaram no meio da rua e não perceberam que o microfone estava ligado. Jamais eles iriam falar isso diante da imprensa. Mas a gente sabe como essa gente age. E a KGB treinou professores, políticos e jornalistas aqui no Brasil. É isso que nós vamos falar no próximo vídeo, como eles fazem as entrevistas, a metodologia da KGB na hora de fazer uma entrevista aqui no Brasil. Vocês nem percebem, mas nós vamos dar uma dica muito forte para você no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!